Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 38. Assim diz a palavra do Senhor. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas. Eles gostam de andar com vestes talares e gostam das saudações nas praças. Eles buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. 41. E sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Em outra versão diz, são 100 centavos. E chamando Jesus seus discípulos, vai dizer: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Por favor, vai no capítulo 13. Vamos ler só o primeiro versículo, segundo, só para melhor entender depois o contexto desse texto que vamos estudar. Marcos 13, versículo 1 e o segundo vai dizer: quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos disse: mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus vai responder: você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém? Amado Pai, obrigado mais uma vez. Fale conosco mediante a sua palavra, em nome de Jesus. Queridos, hoje estamos no nosso último culto, último domingo desse ano. E, como sempre, e com muita alegria no meu coração, que hoje, mais uma vez, estou aqui diante de vocês, para que pudéssemos compartilhar esse texto. E esse texto você vai encontrá-lo em 2 dos evangelhos sinóticos. Vai encontrar no livro de Lucas, no capítulo 20, e também no evangelho de Marcos. Vai encontrar esses 2 textos. Só não vai contar esse relato no evangelho de Mateus. Porém, eu acredito que essa história, esse relato da pobre viúva que deu 2 moedas é muito conhecido no meu evangelho. E, aliás, por muitas vezes é muito usado, porém muito mal interpretado biblicamente. Talvez o que eu vou falar aqui, para muitos vai ser a primeira vez que vai entender esse texto dessa maneira. Porque esse texto, por muito tempo, e até por muitos anos, esse texto foi usado, esse relato da pobre viúva, foi usado por muitas vezes, por muitos homens, muitos pastores, foi usado esse texto para fundamentar campanhas. Não somente por isso, mas também é muito usado para manipular as pessoas mais humildes, para pressionar as pessoas mais simples a ofertar, a doar, até o que não tem. E esse relato da pobre viúva, muito usado para manipular, por meio da fé, pessoas humildes. E isso data de muitos anos. Até nos dias atuais, esse texto continua sendo usado como um instrumento para pressionar pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas simples, para tirar o que tem para dar. Dizer: olha, a pobre viúva só tinha 2 moedas, ele deu tudo o que tinha. E Jesus só falou dela. Vocês vão perceber algumas coisas nesse texto? Que se não prestarmos atenção, de fato, seremos mais um grupo, uma manada movimentada, orientada, levada ao engano, como efeito quase inúmeras vezes através desse texto. Dá tudo que tem. Olha a viúva, deu tudo que tinha.
como se ela fosse exemplo a seguir, biblicamente. Como se a ação da viúva tornasse uma norma, para que fosse seguida. Porém, juntamente aqui, eu quero que possamos ver e interpretar corretamente esse texto. E eu quero fazer isso para te ajudar a entender. Para te ajudar a entender esse texto. E para que você nunca mais seja enganado. Para que você nunca mais seja manipulado. Porque eu posso te garantir que essa manipulação ocorre sempre. E vai ocorrer esse final do ano. Como sempre costuma ocorrer. Nós vamos mais uma vez nesse final do ano presenciar no meio cristão um dos maiores rombos, assalto, engano e roubo. Esse roubo, esse assalto, não vai partir dos drogados das ruas. Não vai partir dos bandidos milicianos. Mas vai partir de pessoas como eu. De pastores. De homens que são respeitados. E que usam a palavra do Senhor para enganar os incultos. Para enganar os que não entendem. Os que não compreendem a verdade. Para manipular as massas. E esse texto fala de uma forma, assim, aberta sobre isso. Só que muitos não percebem. Esse texto nos alerta sobre isso, sobre a maneira como atualmente as pessoas que ocupam os mesmos púlpitos do que eu estou enganando pessoas com boas intenções. E isso vai acontecer. Isso acontece de uma forma assim, como a sem vergonhice, acontece todo final do ano, todo Réveillon. Todos os cantos do Brasil, principalmente no Brasil. Eu falo não somente de experiências próprias, que eu tive experiências com isso, como eu sei que isso acontece e vai continuar a acontecer. Se você tem dúvida, só espera chegar no dia 30, 31, vocês vão ver o que eu estou falando aqui, que vai acontecer. A maioria das igrejas vão se envolver em um certo tipo de campanha no final do ano. Certo tipo de convite para que você possa se envolver a um certo tipo de oferta de gratidão, a oferta de sacrifício, a oferta que vai te abrir porta para o ano que vem, a oferta que vai abençoar a sua vida no ano que vem, que você como homem de Deus, como mulher de Deus, você precisa trazer uma oferta nesse final do ano, para que essa oferta diante de Deus possa abrir as portas para você para o ano que vem. E que Deus está convidando você para que você faça a maior oferta da sua vida, para agradecer a Deus e para que Deus abra as portas para o ano que vai vir. Por isso, muitas igrejas vão estabelecer o nome do ano que vai ser o ano que vem. Muitos vão dizer, o ano que vem vai ser o ano da graça. Portanto, vamos ofertar para que 2026 seja o nosso ano da abundante graça. Outros vão dizer, querido, separa uma grande oferta, faça uma oferta nesse final do ano, para que o ano de 2026 seja para você o ano da conquista. Tudo que você vai tocar, você vai conquistar. E outros vão dizer, então prepara a sua oferta, porque você faz uma grande oferta ao Senhor, porque o ano de 2026 vai ser um ano da satisfação. Deus vai te satisfazer em todas as áreas da sua vida. Para isso, faça uma oferta de sacrifício, a oferta que vai doer no seu bolso. Dá tudo que você tem, porque Deus vai te surpreender. O seu 2026 vai ser o ano do crescimento. Você vai crescer como você nunca cresceu. Mas para que isso aconteça, traga uma oferta de sacrifício. Você que está com o casamento abalado, vai ser o ano da restauração. Faça uma oferta da fé. Você vai ver o que Deus vai fazer no ano que vem. O seu casamento, você discutia 100 vezes por dia, nenhuma vez vai discutir. Vai ser o ano da restauração. Vai ser onde você nunca viveu na sua vida. Mas para isso, traga uma oferta. Faça uma oferta ao Senhor. Vocês vão ouvir o ano da transferência da unção, onde o pastor vai transferir a sua unção para os membros. Vai ser o ano da prosperidade. Você vai prosperar como nunca prosperou na sua vida. Vai ser o ano da santidade na sua vida. Vai ser um santo. Vai ser o ano da expansão, o ano da conquista. Mas para tal, nesse final do ano, você precisa preparar uma grande oferta, trazer nos pés do altar, para que o Senhor abra as portas para o ano que vem. O pastor vai orar, vai abençoar, vai consagrar. É o seu ano que vem, vai ser conforme declarado, vai ser o ano do favor de Deus. Deus vai encher você de favor. Meu amado, todo ano é o ano do favor de Deus. Você só está de pé por causa do favor de Deus. Eu considero essas pessoas mentirosas. Sabe por que são? São mercenárias, são mentirosas. Porque Deus não vende as conquistas. Porque Deus não vende o crescimento. Deus não vende a cura. Deus não vende a expansão de acordo com a sua oferta de sacrifício. Deus não faz isso. Deus não vende a sua santidade. Deus não faz isso. Por isso, você não precisa levar a oferta de sacrifício para que Deus te dê um ano de seu favor. Você não precisa levar a oferta de sacrifício para que Deus abra as portas para você.
Isso é um pensamento enganoso. Mas vocês vão ver. Dia 31. Veja a sua TV. Veja alguns cultos. Vai nas viradas, você vai ouvir. Traz oferta. Porque o Senhor, por meio da sua oferta, vai fazer maravilhas. Queridos, esse não é o nosso Deus, não. Deus não depende da sua oferta para fazer algo na sua vida. Deus não depende que você faça algo por Ele, para que Ele faça algo por você. Por que eu chamo a adoração de mentirosos? Mentirosas. Porque essas ofertas não é para Deus. Nunca foi para Deus. E nunca será para Deus. Eu digo, querido, se você, como por exemplo, estamos no final do ano, você vê a sua vida, está na sua igreja, e você no seu coração sentir desejo, você pensa o seguinte: esse ano inteiro, eu estive aqui nessa igreja, eu congreguei aqui, eu adorei aqui, eu servi aqui, e aqui eu fui alimentado, e aqui eu fui abençoado, e aqui eu fui acudido, eu fui fortalecido, eu fui ajudado nas horas difíceis, eu fui aconselhado. Portanto, eu tenho desejo, eu tenho vontade, eu gostaria de abençoar a minha igreja com uma oferta, eu gostaria de contribuir para melhorar a estrutura da minha igreja, para melhorar, eu quero, é um desejo meu, é um desejo. E se você quiser, você faz como você quiser, você pode, isso é maravilhoso. Mas o que não pode acontecer é eu vender as promessas de Deus para você em troca de uma oferta sua. É o que está acontecendo. Os homens, em nome de Jesus, estão fazendo malabarismo, enganando as pessoas, usando o nome de Jesus, e dizendo: vem, faça uma oferta, porque por meio daquela oferta, Deus vai te prosperar. É tão cruel isso, porque vai acontecer um cenário semelhante dessa mulher viúva. Mas veja como o Jesus vai explicar o contexto. Porque se a gente não entender a hermenêutica e a exegese desse texto, fizer uma boa interpretação, não vão cair na mesma ilação, no mesmo engano, de dizer que esse texto, o ponto principal se trata das duas moedas, das duas moedinhas da pobre viúva. Mas isso não é o ponto alto disso. Isso não é a mensagem central desse texto. O que é tido como mensagem central desse texto: olha, a pobre, faz igual a ela, dá tudo que você tem, não é a mensagem central. E poucas pessoas se importam com a mensagem central. A mensagem central tem tudo a ver com o que eu falei aqui. A mensagem central é que Jesus se levanta aqui para fazer uma graves acusações. Só que você não se preocupa com as acusações. Preocupa com o quê? A moedinha. Para que você faça uma ótima interpretação de um texto, de um versículo, você precisa se basear primeiro nos versículos anteriores e depois alguns versículos posteriores, para encontrar o contexto imediato. Se não conseguir encontrar, tem que ir no geral. Não conseguir encontrar, tem que ir no bíblico, panorâmico, todo o livro. Se não conseguir, é toda a Bíblia. Mas nesse contexto aqui imediato, podemos encontrar a base, o contexto da mulher, da viúva aqui. É o que Jesus está fazendo aqui. Não vamos encontrar. Mas por não prestar atenção, nós não encontramos. Nós ficamos somente: que pena, poxa, deu tudo que tinha, é melhor. Não é isso que a gente aprendeu, sim ou não? Sim ou não? Qual a melhor oferta? A oferta da viúva. Por quê? Deu tudo que tinha. Isso nós aprendemos. Mas não é o ponto central. Por que negligenciamos o que é tão importante nesse texto? Que são as acusações de Jesus. Por que não levamos em conta o que Jesus está dizendo? Só nos preocupamos no olhar de Jesus. Veja, no versículo 38. Presta atenção comigo. Você pode me seguir na sua Bíblia. Veja o que vai dizer. Que Jesus vai começar a ensinar dizendo: cuidado com os escribas. Ponto. Olha para mim. Jesus está no templo. E durante isso que está no templo, está acontecendo o culto no templo. O culto. E Jesus no templo, ele chama os seus discípulos. Durante o movimento, vai dizer: está vendo ali? As escribas. Tome cuidado com eles. Quem eram os escribas? Alguém sabe quem eram os escribas aqui? Mestres da lei. Os escribas, muitas vezes, eram confundidos com os sacerdotes. Não, eles não eram sacerdotes. Eles estavam no templo o tempo todo, mas eles não eram sacerdotes. Eles eram religiosos. Porque eles eram como se fossem copistas. Escribas, para escrever. Eles copiavam de forma fiel a lei de Deus. Eles interpretavam, eles eram especialistas em interpretar a lei de Moisés. Eles eram copistas, intérpretes e mestres da Torá. Eles também, como diz, explicava, aplicava e regulava a lei de Moisés no povo no dia a dia. Então quem queria entender o que a lei dizia, tinha que recorrer a quem? Os escribas. Porque eles fielmente entendiam e eles interpretavam a lei. Eles tinham uma autoridade religiosa e jurídica entre o povo. Então quando queria entender alguma coisa, eles recorriam a eles. Porque eles eram especialistas, porém eles não eram sacerdotes. Os escribas, eles que escrevem. Eles são os responsáveis para aumentar o número de leis do Antigo Testamento. São eles que fazem isso. Eles são os escribas. Jesus disse: tome cuidado com eles. Quer dizer, os escribas aqui mostram as autoridades. As pessoas que tinham o poder sobre o povo. Usando o quê? Usando o quê? A lei. Usando a palavra. Com a palavra, eles tinham autoridade sobre o povo. Por quê? Porque eles tinham autoridade de regular, de aplicar, de interpretar a lei.
Com que podemos comparar os escribas no dia de hoje? Pastores. Não tem. Cristo diz, cuidado com quem? Cuidado com eles. Com os escribas. Com os pastores. Por que está comparando com eles? Jesus vai começar a acusar. Veja que o contexto aqui é Jesus revoltado está acusando os homens que usam mal a sua palavra. Ele vai dizer, cuidado com eles. Por que Jesus? Por que devemos tomar cuidado com eles? Ele diz, porque eles gostam do quê? Eles gostam de andar com roupas especiais. Outra versão diz, eles gostam de andar com vestes talares. Precisa entender, naquela época de Jesus, hoje nós temos armário com 5, 10 tênis, com sei lá, quantas calças, blusas. Antigamente as pessoas tinham 2, 3 túnicas. Para usar, era aquelas túnicas sem manga assim, até o joelho, para usar, era 2, 3 roupas, com 2, 3 sandálias. Na sua vida, eu usava um dia, lavava, usava outro. Mas as roupas, as vestes talares, não eram roupas comuns. Quem usava aquelas roupas era alguém de classe alta. Não era alguém comum igual aos outros. Era alguém de classe A, de classe B, classe A, eram pessoas ricas. Eram reis que usavam vestes talares. Eram sumos sacerdotes que usavam. Eram pessoas de nível financeiro muito mais elevado que usavam esse tipo de roupas. Eram roupas caríssimas. Jesus diz, cuidado com esses escribas. Por que cuidado com eles? Porque eles gostam do quê? Gostam de coisas caras. Vocês lembram que Jacó, por amar tanto o seu filho José, que nasceu na sua velhice, que fez para José uma veste talar? E os irmãos de José ficaram com inveja dele. Porque veste talar não era comum. Era uma roupa muito cara. Então, Cristo diz, cuidado com esses escribas. Porque eles gostam mesmo de roupas luxuosas. Eles gostam mesmo de aparecer com roupa de pessoas ricas. Eles gostam mesmo de ter roupa de pessoas de níveis elevadas. Eles gostam mesmo de esbanjar, de alta costura. O que os nossos pastores usam hoje? Cristo diz, cuidado com esses homens. Rapaz, esses dias... Gente, é absurdo porque eu não consigo entender como as pessoas que dizem que amam o Senhor fazem esse tipo de coisa. Vocês compraram uma mochila de 50 mil reais. Mochila de 50 mil reais. Não, agora me também. Malas. Exatamente, Jesus está dizendo o seguinte, cuidado com esses escribas. Cuidado com elas, porque elas não gostam de vida simples. Não gostam de coisas simples. Eles gostam mesmo de esbanjar com roupas de marcas, roupas diferentes, roupas especiais, assim como muito de que você conhece, que você está dizendo tomar cuidado. Vou comprar um helicóptero, comprar um jatinho. Eu não sei que cristianismo é esse. Não é que o pastor tem que ser pobre, tem que ter um carro péssimo, não. Mas temos que ter a mente e entender o que fazer com as riquezas do Altíssimo. Meu Deus do céu! Não pode aprovar que eu amo de Deus que usa milhões e milhões, que podia usar inúmeras coisas, comprar um jatinho. Vou fazer um evento. Meu Deus do céu, gasta R$1.000 por uma passagem. Meu Deus do céu! Como isso pode entrar na nossa cabeça como se fosse algo normal? Uma igreja tem um jato de, sei lá, 5, 10 milhões. Pra quê? Pra eu entrar, sentar, comer, tomar um vinho, viajar? Meu Deus do céu! Cada levantar de um voo, de um jatinho, é quase 50 mil. Vocês vão ver como é duro esse texto. Vocês vão perceber que banca essa vida. E é isso que Deus está dizendo. Primeiro, Deus está acusando, olha, esses homens não são homens de Deus. Eles são escribas, dominam a lei, mas não são homens de Deus. Por quê? Porque eles não gostam das coisas de Deus. O que eles gostam mesmo é de roupas de marcas. O que eles gostam mesmo é de coisa chique, alta costura, coisas que... misericórdia. A segunda acusação de Jesus. Jesus vai dizer, a segunda coisa, o que eles gostam? Saudação das praças. Eles gostam de ser bajulados. Ele gosta de ser aplaudido. Eles gostam mesmo de receber palmas. Olha, Gustavo passou. Gustavo. Deus abençoe, Gustavo. Eles gostam disso. Eles ser bajulados. Que homem de Deus, que profeta. Eles gostam disso. Que quando passam nas praças com suas roupas chiques, essas vejam eles chamando a atenção e bater palma para eles. Cuidado com eles. É disso que eles gostam. Eles gostam de ser reconhecidos pelo povo. Eles gostam mesmo de ser aclamados. Eles gostam mesmo de ser chamados de profetas, cumprimentados onde há muitas pessoas. Cuidado com eles. Qual a próxima acusação de Jesus? Jesus vai dizer, eles gostam mesmo das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nas festas. Viu de onde vem as cadeiras no púlpito? Aqui, ó. O que eles gostam? Bota sua roupa chique, aí vem senta ali. Para mostrar. O que eles gostam? Lugar de destaque. Eles não são comum. Eles até há 10 anos atrás era pobre, não tinha nada. Agora pastor, tem tudo, tem carro de luxo, agora não quer mais viver com o povo, agora quer separado. Eu vou no retiro, na hora de comer, eu não como com todo mundo não. Tá? Eu posso comer 30 minutos de todo mundo.
Serve o pastor primeiro, depois serve os outros. Gente normais, porque o pastor é o ET. Então ele primeiro, depois os outros. Então eles são pessoas que gostam de destaques, áreas VIPs, onde tem o voo normal. Não, tem que ser primeira classe. Não tem que ser jatinho, tem que ser helicóptero. Não, porque eles não são comuns, eles são diferentes. Eles têm uma noção que nós não temos. E isso que eles gostam, de destaques, de ser diferentes, nas primeiras filas. Há pouco tempo atrás vazou um áudio de uma pastora de uma igreja gigante, que estava no grupo dos seus pastores reclamando, de um dos seus diáconos reclamando o seguinte: olha, eu estou dizendo, vou repetindo aqui, por favor, que ninguém sente nas primeiras filas, porque as primeiras filas pertencem à minha família. Mesmo que atrás, eu não quero ninguém sentado ali. Uma coisa dessa. Quer dizer que quando chegar, não pode sentar, tem que esperar a Juliana chegar e sentar primeiro. Porque a família não pode precisar da primeira fila. É isso aqui. Você está dizendo, é o que eles gostam. Cuidado com eles. Gente, isso tem a ver com o nosso dia, sim ou não? Sim ou não? Jesus está dizendo isso há 2 anos atrás. Está dizendo, cuidado com esses escribas. Cuidado com eles. O que eles mesmos gostam é de roupa chique, é de aparecer, é das primeiras filas, nas festas, na igreja. Eles não podem sentar atrás, eles não podem ficar em pé servindo, eles não podem ficar no corredor sentando no shopping que não tem lugar para sentar. Não, quando ele chega, alguém tem que levantar para sentar, porque eles têm que ir na frente. Jesus diz, é isso que eles gostam. Veja, Jesus está dizendo, eles fazem isso. Não. Eles gostam. O desejo dele, a vida dele é em torno disso. Eles conhecem a lei, conhecem a palavra, mas usam tudo isso para viver o que eles gostam. Que é luxúria, aparecer, roupa chique, a vaidade, impressionar as pessoas. Mas é isso que as pessoas gostam. Elas gostam de mostrar que elas sabem, que elas têm autoridade, que elas podem, que elas são exclusivos, que Deus faz, que Deus ama eles. Jesus disse, cuidado com eles. Agora veja a quarta acusação de Jesus. Jesus vai dizer, sabe o que eles mais gostam também? Gostam mesmo de devorar a casa das viúvas. Para justificar a sua forma de devorar, é fazer longas orações. Jesus está dizendo, o que eles mesmos gostam é de aparecer, ter uma vida luxuosa, uma vida boa. Mas como eles conseguem essa vida boa? Como eles conseguem essa vida luxuosa? Vai ser a quarta acusação de Jesus. Vai dizer, eles fazem isso porque eles são devoradores da casa das viúvas. Deus está partindo para uma acusação mais grave contra esses escribas. Jesus está dizendo que eles têm a vida que têm, a custo de viúvas, que tinham suas casas devoradas. Vocês devem lembrar disso muito bem. Que eu falei, os escribas eles são copistas, eles são juristas, eles explicavam a lei. Portanto, o povo dependia da interpretação deles da lei para seguir a sua vida. Portanto, as viúvas, elas não tinham proteção masculina. Portanto, as viúvas com suas heranças, elas dependiam da interpretação da lei dos escribas para saber o que fazer com suas vidas. Por quê? Porque um dos deveres da igreja, que Deus incumbiu a igreja, é de cuidar de quem? De quem? Dos órfãos e as viúvas. Nós vimos Tiago dizendo isso, no Tiago 1:27, que a verdadeira religião pura é cuidamos das órfãs e das viúvas. Agora, perceba bem, guarda isso. Esses intérpretes da lei tinham esse dever de cuidar dos órfãos e das viúvas, porque eram vulneráveis. Os bens que elas tinham, que trata aqui de casas, eram devoradas por quem? Devoradas pelos escribas. Eles iam lá com um ar de religiosidade para poder dizer, estamos cuidando de você. Porém, por fim, então eles tinham o que tinha, porque eles obrigavam as viúvas a entregar o que tinham. Portanto, o texto diz, eles devoravam, quer dizer, eles arrancavam, eles exploravam algo que ia contra a própria lei de Deus no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 22, vai dizer, Deus dá ordem, a nenhuma viúva e nem órfão vocês vão afligir. Deus dá essa ordem à igreja. Obrigado, meu filho. Deus dá essa ordem ao povo, aos guardiões da lei, aos escribas. O Senhor vai dizer, aos órfãos e às viúvas, vocês vão cuidar, porque eles não têm proteção. Vocês vão cuidar, vocês não vão afligi-los. E vai muito mais além. Em Isaías capítulo 1, verso 17, o texto vai dizer, aprenda a fazer o bem, busquem a justiça, acabe com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos e defenda a causa das viúvas. Então era dever dos escribas, do sacerdote, do templo, cuidar dos órfãos e das viúvas. Aqui Jesus vem acusar e dizer, o que você deveria fazer era cuidar de quem? Da viúva
do órfão. Não era para você devorar a sua casa. O que estava acontecendo era o contrário àquilo que Deus havia estabelecido. Deus havia dito que a igreja, que o povo de Israel, que os sacerdotes deveriam cuidar das viúvas e cuidar dos órfãos. Eles estavam fazendo o contrário. Eles estavam devorando os bens das viúvas. Eles estavam devorando as casas das viúvas. Portanto, Jesus vai fazer essa acusação diante dos seus discípulos. Não está dizendo, eles têm a vida que têm, porque eles fazem o contrário que deveriam fazer. As pessoas que eu mandei que eles cuidassem, protegessem, alimentassem, fortalecessem, eles não. Eles devoram essas pessoas. Eles vivem uma vida luxuosa a custo dessas pessoas que deveriam proteger, guardar e cuidar, que são órfãos e as viúvas. Parece com alguma coisa? Tem semelhança com alguma coisa? Cristo está acusando esses escribas, estando ele no templo. Jesus diz, eles justificam as suas visitas pelas suas longas orações. Eles fazem orações como se quisesse dizer para as pessoas o seguinte: como eu vou explorar você se eu estou orando por você? Quer dizer, eu sou o seu pai espiritual. Eu estou aqui por você. Eu faço tudo por você. Você tem que fazer um papel de sacrifício. Você tem que ajudar nisso, nisso e aquilo. Como se você fosse obrigado à exploração do vulnerável. Porque espiritualmente, muitas vezes, vocês chegam aqui, vocês são vulneráveis espiritualmente na minha posição. Eu facilmente posso usar a minha posição para conseguir manipular você, porque vocês são vulneráveis. E Deus diz, Mary, não, você precisa cuidar deles. Eu vou dizer, não, vou cuidar mais, vou primeiro. Eles deveriam cuidar dos que eram meus, não, mas eles estão fustigando os meus. É isso que Jesus está acusando aqui. Cristo diz, esses homens, esses escribas, veja que eles eram escribas, no templo. Cristo diz, estes sofrerão o juízo severo diante de Deus. Ele está dizendo, esses que fazem isso, a hora deles chegará e o Senhor os punirá. Agora veja, entrando agora no versículo famoso. Lembre-se, qual o contexto? Jesus está acusando. Que eles chamam de luxuosa, que eles mesmos gostavam, era esbanjar, mas faziam isso a custo dos membros do templo. E Jesus agora, no templo sentado, no verso 41, enquanto as pessoas iam lá com suas ofertas, Jesus sentado com seus discípulos, quando os ricos davam grandes quantias, chega a pobrezinha, viúva. Lembre-se, Jesus acabou de acusar eles, porque eles fazem com as viúvas, os seus discípulos. Aí sentaram no templo, aí vem a viúva. Aí Jesus chama os seus discípulos, vem cá, eu não falei com vocês o que eles fazem? Vem cá ver. A Bíblia diz, Jesus chama o seu discípulo e diz, tá vendo ali? Tomando ofertas? Tá vendo? Tá vendo aquela moça ali? 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 moedas correspondentes a um quadrante, que 1 centavo. Chamando o seu discípulo, Jesus disse, em verdade lhes digo, esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes. Quanto? Porque todos eles deram aquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, tudo o seu sustento. Queridos, como aqui as pessoas... Primeiro, por que nós achamos aqui que Deus está elogiando essa mulher? Mas que ele está relatando, ele está falando. Mas ele está elogiando? Ele não está elogiando. Ele está mostrando aquilo que ele tinha acabado de acusar. Está dizendo, olha, eles estão dando isso. Mas veja agora essa moça. Veja agora essa viúva. Vítima da corrupção do sistema. Ela deu tudo que tinha. Provavelmente, ela deu por quê? Porque ela seguiu os ensinamentos dos sacerdotes, dos escribas. Portanto, comparado ao rico que tinha muito, ela deu no por quê? Ela deu todo o seu sustento. Mas por que Jesus fez isso? Quem deveria sustentar a viúva era a igreja. Era o templo. Não era a viúva que tinha no seu bolso e levar até o templo. Era o templo, tinha nos seus cofres e levar até a viúva. Aqui existe uma inversão de valores. É isso que Jesus está acusando, dizendo, olha, eles estão todos corruptos. Eu nunca mandei fazer isso aqui. E um monte de pastores e irmãos dizendo, olha, pobre viúva, faz igual a viúva, pega tudo que você tem, dá para ele, o Senhor nunca nos pediu tudo que nós temos. Nunca! É vergonhoso, é maligno. Você sabe que o irmão está com dificuldade, está com pouca coisa. Você fala, não, dá o que você tem. Pelo amor de Deus, está com medo de quê? Precisamos entender que nesse texto, diz para mim, Jesus está condenando aqui quem deu tudo, quem deu uma oferta aqui, os ricos, está condenando aqui? Está dizendo, não posso dar o que sobrou? Está condenando aqui? E por que achamos que é condenação aqui? Por que achamos que a gente está condenando aqui e está elogiando a viúva? Não é elogio. A gente está dizendo, é vítima do sistema. Está sofrendo nas mãos daqueles que eu mandei que cuidassem. Mas é assim que vocês são enganadas. Assim que são enganadas.
Mas é assim que funciona. Só que em nome da fé, em nome da falta de conhecimento, muitos se dobram. Eu falo isso porque eu já passei por isso, eu sei disso e eu te prometo. Eu só você ficar esperando um dia aprender a escrever. Claro, tem igrejas que são respeitosas, mas a maioria vai ter. Vou te dizer, se quer prosperar ano que vem, faça. Desafia Deus. Como assim você não desafiasse Deus? Deus não ia te dar. Mas o que eles fazem? Lembre-se, eles são quem? Escribas. Pessoas com autoridade. Usando a lei, usando a sua posição para manipular as pessoas. Para enganar os mais simples. Veja que eles estão luxando com vestes de talares a custo das 2 moedinhas. É por isso que Jesus chamou o e diz: veja, olha como o meu povo sofre nas mãos dessas pessoas. Portanto, aqui não há elogio. Podemos perceber na moça aqui, a fé dela, apesar de ser enganada, mas pela fé dá tudo que tem. Mas não é o que Jesus exige de nós. Nunca exigiu isso. Tem 5 coisas aqui, rapidamente, que eu quero dar em encerrar essa ministração. A primeira coisa, já falei até aqui, Jesus não condena os ricos que estavam dando aqui o que lhes sobrava. Querido, as pessoas ficam malucas. Recebi meu salário. Se eu não der 10% do alvo, será amaldiçoado. Eu não posso tirar um centavo, não posso comprar um remédio, não posso fazer isso. Se eu fizer alguma coisa antes de dar o meu dinheiro, não. Isso não é verdadeiro. Poderia ser verdadeiro no Antigo Testamento, quando o dízimo era estabelecido como lei. Por quê? Porque os levitas não tinham o que comer, não tinha terra. Então tinha que ser sustentado. Mas no Novo Testamento não há lei sobre o dízimo. No Novo Testamento há generosidade nas ofertas. Portanto, Cristo aqui não condena. E muitas igrejas de pessoas que não lêem a palavra, o pastor vai dizer: por que está difícil financeiramente? Está dando dízimo? Não estou. Por causa disso, está vendo? Que está ruim? Está vendo? Está vendo? Querido, eu acho isso tão diabólico, que as pessoas começam a relacionar a sua vida com Deus como barganha. Eu só vou viver com Deus se eu der alguma coisa para Ele. Esses eram Deus dos atenienses, que faziam um sacrifício para Ele e receber algo em troca. Nosso Deus não é assim. A primeira coisa aqui, a Bíblia diz que os ricos davam muitas ofertas. Muita quantia. Do quê? Do que lhes sobrava. Quer dizer, tinha dinheiro, tinha a sua dele paga, tá bom, eu resolvo ofertar. Isso aqui é ruim? Não. Isso não está condenando isso. E quem quiser ofertar, amém. Isso aqui não condena. O segundo ponto. Jesus só chamou seus discípulos e disse: vejam como aqueles que eu escolhi para que cuidasse do meu povo, eu estou explorando o meu povo para ter uma vida luxuosa. Olha. Jesus chamou e mostrou e descreveu qual oferta foi melhor. Mas Jesus, em momento algum, disse: Pedro, João, faça igual a viúva. Nunca disse. Nunca disse que imita a conduta da viúva. Então por que eu vou fazer campanha da oferta da viúva? Porque eles usam tanto isso na hora de dízimo e oferta. Pessoal, veja, olha. Isso por quê? Porque sabem que tem pessoas humildes que não têm dinheiro. Quer dizer, você tem reais? Fica assim. Não tem mais que eu posso dar para Deus. Até a viúva, Deus manda dar para Deus. Mas esse relato não foi aplaudido por Jesus. Foi condenado por Jesus. Isso que não conta para vocês. No templo, Jesus condenou essa prática. Portanto, aqui não é uma norma a ser imitada. Não é uma norma a ser seguida. Você acha mesmo que Deus precisa de você manter uma igreja de pé? Você acha mesmo? Você acha que o próprio Deus, se quiser, não vai manter a igreja de pé? Meus queridos irmãos, a oferta, a contribuição, não pode partir do incentivo do pastor. Tem que partir do desejo do seu coração, de fazer algo do Senhor avançar. Não porque a palavra de oferta foi boa, então vou dar 10 mil, porque foi muito boa a palavra. Não. Para você servir ao Senhor, tem que partir. Sai da sua casa. Hoje, eu quero abençoar a igreja. Eu quero abençoar. Então, parte de você. Não parte da fala de alguém, do incentivo de alguém. Se você fizer, vai acontecer. Não. Tem parte do seu, você como corpo de Cristo. Eu quero abençoar, eu quero ajudar, eu quero ver o crescimento, eu quero ter um espaço melhor. Parte de você, eu não do outro. Essa é a razão. Aqui não tem um problema de oferta. É difícil, Mas o meu desejo sempre foi que vocês saiam da sua casa, que o desejo de você compartilhar qualquer coisa parta de você. Não porque você está emocionado com a palavra, não porque você foi tocado, não. Seja o seu desejo. Eu quero ser um construtor desse lugar. Eu quero participar. Eu quero levar o dedo. Portanto, eu vou contribuir porque eu quero. Não porque eu ouvi um malabarismo de palavras. Portanto, aqui, Jesus não mandou ninguém imitar a viúva. Aliás, ele condena essa prática. Amém? Você já tinha ouvido isso? Então você aprende uma vez por todas. Deus está condenando, não está aplaudindo não. Está condenando essa prática. Terceiro ponto. Jesus está mostrando
que essas pessoas só tinham o que tinham porque eles se aproveitavam da sua posição para explorar as pessoas sobre quem Deus lhes havia colocado como autoridade. Usamos a posição de escribas para explorar, para se aproveitar das pessoas que eles deveriam se doar para cuidar. Quer dizer, as roupas que tinha era porque explorava os humildes, a quem eles deveriam dar. O pastor não pode se usar dos membros da igreja, explorá-lo, manipulá-lo, usar a palavra para enganá-lo, para que ele tenha uma vida luxuosa. Deus está dizendo, eles gostam. Eles devoram as viúvas, enganam-se. Por quê? Porque eles gostam. Como que eles emocionam? Ele gosta da vida que essa exploração traz para eles. Por isso, querido, eu vou falar isso sem medo de dizer. Se você encontrar um pastor que faz isso, não importa qual maravilhosa seja a sua palavra. Se você está numa igreja onde está sendo obrigado a dar alguma coisa em troca de algo, pode sair dessa igreja. Não é de Cristo. Pode sair com a consciência em paz, porque não é do Senhor. Eles não se importam com as ovelhas. O que mais importa é a lã das ovelhas. É o que eles querem. A quarta coisa, eu falo com vocês aqui, precisamos da cesta básica. Precisamos fazer um trabalho social. Por quê? Porque é a obrigação da igreja. É dever da igreja ajudar os menos favorecidos. Nós, em nome de Jesus, não se pode deixar, não podemos cobrar desse púlpito dos humildes, nem dos ricos. Não podemos cobrar dinheiro de ninguém. Não podemos dizer que quiser ajudar, que ajude conforme o desejo do seu coração. Nós não podemos. A igreja deve ajudar os pobres. A igreja deve estender a mão às viúvas e não obrigar a dar o que tem. É o contrário. Que eles corromperam a lei de Cristo. A lei de Cristo era que a igreja abençoasse pobres e viúvas. Eles inverteram. Pobres e viúvas têm que nos dar para que possamos esbanjar. É o que está acontecendo hoje. Como isso explica? Uma igreja onde tem 1.000 pessoas, 80% são pessoas de 1.500 reais, e o pastor anda com helicóptero. Como explica isso? Isso para abrir os nossos olhos. A quinta coisa, a última para encerrar aqui. Jesus mostra que a viúva fez porque foi ensinada a fazer daquela forma. Ela fez com a fé. Porque foi ensinada assim. Porque foi obrigada. Jesus diz, a oferta dela foi a maior de todas. Por quê? Porque comparado ao rico que tinha muito, deu muito, mas ainda tem muito. Então no parâmetro do rico, não foi grande coisa. Mas a viúva deu tudo que ela tinha. Quer dizer, a viúva, apesar de ter sido enganada, explorada, ela dependeu de Deus. Ela deu tudo que tinha. Ela dependeu plenamente do Senhor. Você vai dizer, então, a devoção dela, a entrega dela é maior do que todos eles. Que deram muito, não contam o que eles deram, que bom que eles deram. Mas o fato dela dar o que tinha, quer dizer o seguinte, eu vou deixar que o Senhor me sustente. Então as pessoas, ela pode ser enganada. Mas ainda assim você não pode ver as boas intenções dos seus corações. Você não pode enxergar as boas intenções dos seus corações. Por isso, muitas vezes, por muitos lugares que nós passamos, fomos enganados, explorados, mas o Senhor via as boas intenções dos nossos corações. Nós ficamos apaixonados pela viúva. Porque o que enxergamos? A boa intenção do seu coração de dar tudo que tinha. Mas o Senhor estava dizendo, corruptos são aqueles que exploram essa viúva. Vocês percebem? A gente esquece a parte mais importante, que o Senhor acusando malfeitores, dizendo, cuidado, ó Jesus, cuidado com os escribas. Eu falo a mesma coisa aqui. Cuidado com esses profetas, cuidado com esses pastores, cuidado com o Instagram, com o Facebook, com esses homens e mulher que você segue, porque fala legal, fala bem, cuidado com essas pessoas. Muitos deles vão usar a lei, vão usar a palavra para se aproveitar da sua boa intenção, para manipular a sua fé, e o Senhor odeia isso. O Senhor diz que essas pessoas sofrerão um juízo severo. É para encerrar, te mostrar que Jesus estava condenando o sistema por ser mal com os vulneráveis, por novos que deveria fazer. Por isso nós lemos o capítulo 13. O que dizia o primeiro verso, o segundo versículo. Que Jesus, ao sair do templo, eles diziam, Senhor, que construções maravilhosas. Que Jesus disse. Jesus respondeu o que para eles? Que eles estavam nesse templo aqui? Não vai ser nada. Vai quebrar tudo. É o que vai acontecer no ano 70. O templo vai ruir, vai ficar nada. Por quê? Porque Deus deu ao templo, deu ao ensinamento, Israel falhou. Portanto, a minha alerta é essa. Não se deixa mais enganar. Amém? Não se deixa mais enganar. Não deixa que nenhum pastor alugue a sua cabeça, te colocando culpa em você, porque você não ofertou, porque você não ajudou. Não deixa que ninguém te culpe. Querido, contribuição, dízimo, é o seu coração com Deus. É o seu amor pela obra do Senhor. Você sabe disso, que não tem nenhuma instituição nesse país que sobreviva sem que haja custo. Então aqui existe custo. E quem ajuda a manter isso aqui é quem? Não são vocês?
A gente acredita que se Deus tocar no teu coração, você vai doar, você vai abençoar. Então que parte de você. Não de uma manipulação nossa, mas que venha de você. E hoje podemos ver o cuidado do Senhor nas nossas vidas. O quanto Ele tem sido generoso conosco. Portanto, meus amados irmãos, o que Deus te deu porque Deus quis te dar. Deus te abençoou porque prove Ele te abençoar. Ele escolheu te abençoar. E se você sentir no seu coração abençoar a igreja, abençoar alguém, faça. Sem imposição, sem peso. Contribua da forma que Deus guiar o seu coração. Nunca ande com peso na consciência por causa do incentivo ou a pressão das pessoas ou de outros pastores. Quem me entendeu, diga amém. Amém.